Influenciados por uma cultura de consumo, sobrecarregados com a necessidade do desempenho, cansados pelo desejo do sucesso, queremos saber qual é o segredo da liderança, como ser um líder influente na minha comunidade, na minha igreja, no bairro, na cidade, na empresa, como realizar um ministério de impacto, como abençoar pessoas, como ser um bom líder. Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Rubens Múzio, inscreva-se nesse canal de teologia, participe, reflita sobre a sua jornada espiritual em todas as esferas da vida. Estamos sendo influenciados, como eu tenho dito, pela cultura do consumo, sobrecarregados com essa necessidade de desempenho, cansados pelo desejo do sucesso. E isso faz com que, dentre os muitos produtos dessa sociedade de consumo, a igreja é vista também como mais um deles. Essa instituição que provê bens, serviços num mercado altamente competitivo. Assim sendo, o que acontece é que as comunidades, as igrejas locais, os nossos grupos espirituais, nossos ministérios se tornam verdadeiras economias religiosas, verdadeiros mercados regidos pela lei do consumo, da compra e venda, repletos de crentes, clientes, repletos de produtores de bens religiosos que competem entre si cada vez mais para conseguir a atenção, a fidelização de consumidores em potencial que estão ao redor. Muitos desses competidores acabam disputando, então, a fidelidade dos seus membros e desenvolvendo uma série de estratégias de protecionismo, de engajamento desses membros e de marketing para garantir a permanência deles, o bem-estar deles. Muitas igrejas, então, acabam vendendo seus bens teológicos, religiosos, como se fossem serviços que oferecem no mercado, num varejão, num shopping center espiritual. E membros e não membros, participantes, são vistos como consumidores. Inconscientemente são tratados como consumidores que têm que se sentir bem, têm que se sentir felizes. E o staff da igreja, o staff, essa palavra americana que a gente usa para descrever esse grupo de pessoas que são não mais voluntários, mas agora pagos pelas estruturas das empresas e organizações religiosas, eles precisam ser muito bem treinados para oferecer serviços de alta qualidade, especialmente quando a igreja vai ficando do tamanho médio para grande, para que supra então as necessidades de consumidores exigentes. E essa relação, então, é de vendedor-consumidor e que nas igrejas maiores se torna muito mais evidente, né? Aquilo que na América do Norte, por exemplo, o George Hansberger, que é um teórico, um teólogo que fala sobre missiologia, ele trata desse assunto de tal forma impactante para nós que se refere também à cultura brasileira. E ele diz o seguinte: chama-se igreja aquilo que tem a função de servir algo que nós chamamos de membresia no modelo de compra e venda. E nesse modelo de vendedor, os membros da congregação são reduzidos a consumidores de serviços. Os funcionários da igreja, líderes, são como gerentes de produção, equipes de venda, não mais teólogos, não mais espirituais, homens e mulheres voltados para a jornada espiritual. O objetivo deles é fazer com que aqueles que não são membros sejam membros, se tornem clientes fiéis, fidelizados. O evangelho, então, e o treinamento desses líderes torna-se, na verdade, um treinamento, uma formação de produtos que são empacotados para venda. A venda pode ser um ministério, a venda pode ser uma célula, um grupo familiar, a membresia da igreja, mas essa relação, o Hansberger fala, essa relação entre igreja e membros acaba sendo modelada de acordo com padrões de relacionamentos entre vendedor e consumidor e produtor-cliente. Então, nesse contexto, o que acontece é que os nossos projetos, cultos, programas, pregações, mensagens, enfim, todo
toda aquela ação diária das atividades com que nós, líderes, estamos engajados, sejam na prática. Inconscientemente mesmo, frequentemente não é algo que está no nosso consciente teológico, espiritual, religioso, mas inconscientemente nós estamos sendo orientados por leis do mercado que afetam nossa cultura, que afetam as relações entre as pessoas. Então há um brilho maior nos olhos quando a pessoa tem mais dinheiro, há uma distância, talvez até um distanciamento do líder para com as pessoas mais pobres. Apesar de estamparem aquele selo de garantia espiritual, de pureza, de santidade, e o diálogo, né, e a nossa comunicação ser muito religiosa, a gente usar todo esse linguajar religioso, a gente acaba sendo influenciado pelas leis do mercado. Ouça, por exemplo, as palavras do Eugene Peterson. Eugene Peterson é um teólogo, um pesquisador americano de origem presbiteriana e que trabalha muito bem o tema da identidade pastoral na década de 90, na virada do século, e uma pessoa muito experiente em termos de releituras dos textos sagrados, releituras bíblicas, e também de uma leitura, interpretação apropriada da sociedade moderna, que estava se tornando contemporânea, pós-moderna naquela época, na virada do século. Então o Eugene Peterson fala o seguinte, que os pastores da América, e por que não dizer do Brasil também, da América Latina, né? Mas para ele a aplicação é no contexto que ele conhece. O contexto nosso é diferente, talvez até em alguns aspectos mais agravantes. Mas o Eugene Peterson fala o seguinte, que os pastores americanos se transformaram num grupo de lojistas. E as lojas de comércio que possuem são suas igrejas. É claro que isso é muito geral, não é? E frequentemente você encontra comunidades que vivem um espírito neotestamentário e do espírito de Jesus de uma forma muito mais clara, do coração de Cristo, né? Mas ele está dizendo de forma geral que a maior parte das igrejas estão preocupadas, e aí o Eugene Peterson está dizendo, nas suas palavras, a maior parte das igrejas estão preocupadas com as preocupações dos lojistas. Quais são? Como manter seus clientes felizes? Como atrair mais clientes para longe dos competidores do outro lado da rua? Como empacotar seus produtos, que aqui no caso são produtos espirituais, de forma que os consumidores paguem mais dinheiro, invistam mais, se engajem mais financeiramente com a comunidade. A gente chama isso de dízimos, ofertas, etc. Mesmo assim, o Eugene Peterson fala, isso é apenas comércio. Comércio. É verdade que sejam bons donos de lojas, alguns deles são muito bons donos de lojas, mas não deixam de ser apenas lojistas. Lojistas naquilo que, na sua essência, que muitas vezes é inconsciente, ocupa a mente, desperta e dos sonhos desses empreendedores religiosos. Sonham acordados com aquele tipo de sucesso que atrairá a atenção dos jornais, dos blogs, da internet. Então é uma análise muito coerente, eu acho. A gente percebe essa cultura consumista onde vivemos, onde as leis de consumo imperam, que a produção nossa não corresponde realmente às necessidades reais. As necessidades são criadas, são falsas, frequentemente produzidas da mente de pessoas experientes com marketing e com a psicologia do marketing. Então não pode ser saudável uma sociedade onde as pessoas trabalham muito mais para ganhar mais, para crescer, para ter sucesso, para comprar mais coisas que frequentemente são desnecessárias, para entrar em mais projetos desnecessários que prometem a felicidade em si mesmos, mas que não garantem a paz de espírito, essa felicidade interior que tanto nós desejamos. Então, diante de tantos produtos religiosos e opções eclesiásticas ao nosso redor, lamentavelmente, muitos destes crentes acabam se tornando desigrejados ou suspeitos, há uma certa suspeição daquilo que é oferecido pelas diversas comunidades, e então a gente percebe a tendência cada vez maior da liberdade que nós precisamos ter e temos necessidade de utilizar critérios próprios para escolher essa melhor comunidade, a melhor igreja, porque todo mundo oferece o mundo.
todas as comunidades se dizem serem as melhores, por razões diferentes, terem mais vantagens ou desvantagens da igreja, né? Da sua comunidade. Os critérios que elas usam frequentemente para possibilitar que a gente escolha essa comunidade ou não é aquele mesmo critério da escolha de um restaurante, né? De uma pizzaria, o sabor, o gosto pela comida espiritual, a qualidade do produto, né? O atendimento na porta, as promoções especiais, uma boa propaganda, uma boa divulgação nas redes sociais, etc. É como a gente decide escolher um restaurante, pelo estacionamento, se tem um espaço kids. E, portanto, já vimos que o resultado é que muitos membros e não membros, visitantes e participantes, são consumidores, clientes que estão atrás de produtos específicos, buscando serviços religiosos que melhor se encaixem com as suas próprias necessidades. E nesse ambiente, o que acontece com as pequenas igrejas? O serviço, os ministérios, os produtos que elas oferecem são bem limitados, né? Você tem pouca gente. É difícil você competir com o Carrefour ou o Walmart quando você está naquele mercadinho da esquina e essa pequena comunidade percebe, esse pequeno restaurante ou essa pequena loja percebe que é difícil então competir com o grande supermercado da rua ou com o shopping center da cidade. E assim, da mesma forma, é difícil competir com as grandes igrejas que oferecem um menu ilimitado de atividades.